irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que Deus abençoe mais esse dia. Que todos os seus passos possam ser guiados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui neste quinto dia de consagração e oração. E a palavra que eu quero trazer para a amada igreja hoje se encontra em João capítulo 8, que tem por título A Mulher Adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusando-os pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, Jesus estava no Monte das Oliveiras. No outro dia, ele desce do monte para ensinar. E nós vemos aqui que os fariseus, escribas, doutores daquela época trazem uma mulher que foi apanhada no ato do adultério. A lei de Moisés mandava que fosse apedrejada. Os fariseus, os líderes, saduceus, escribas ali, trazem aquela mulher para caçar algo que pudesse ser apanhado ali, uma falha em Jesus. E eles ali trazem aquela mulher para que fosse ali julgada naquele momento ali. Jesus ali fica com o dedo riscando ali o chão e eles insistem na pergunta. Jesus responde: aquele que estiver sem pecado, ou em outras traduções, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Começou a sair dos mais velhos até os mais novos, e ficou apenas Jesus e aquela mulher. Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? E ali não fica ninguém. Mas no final da história, Jesus ele vai dizer algo muito importante para aquela mulher: vai e não peques mais. Irmãos, nesta lição nós temos diversas coisas a aprender. A primeira, irmãos, é que todos nós temos falhas. Todos nós temos algo que deve ser mudado. Veja que no texto o Senhor Jesus ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, mostrando ali que todos tinham falhas, todos tinham questões que deviam ser julgadas. E a consciência deles ali pesou naquele momento e começaram a lançar suas pedras. E nós vemos que no final do versículo, Jesus ele falou: vai e não peques mais. No final da história, melhor dizendo. Irmãos, a gente pode chegar até o Senhor Jesus de qualquer tipo de forma, situação, de pecado, de erro, até o Senhor Jesus, até a igreja. Mas o Senhor, Ele não quer que nós continuemos na prática do pecado, na prática dos erros. E Ele fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Irmãos, qualquer líder espiritual, qualquer igreja que pregue a palavra do Senhor com verdade, essa igreja, esse líder,
ele vai falar acerca do pecado que tem que ser deixado. Uma igreja verdadeira que ama o Senhor Jesus, que ama a palavra de Deus, ela vai falar sobre pecado, arrependimento e mudança de vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse: vai e não peques mais. Jesus, ele não quer que você fique da mesma forma que você chegou até ele, mas ele quer que a sua vida seja transformada. Veja que em João capítulo 5 ali, na passagem do paralítico de Betesda ali, aquele homem que estava paralítico há muitos anos ali, Jesus cura aquele homem pega ali a sua cama e passa a andar com aquela cama ali. Jesus se encontra com ele novamente ali e fala: já está curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós vemos, irmãos, que a prática do pecado é como se fosse uma doença ali, que se não tomarmos cuidado com ela, ela acaba nos dominando e causando coisas piores na nossa vida. É como se fosse algo que a cada dia na nossa vida fosse aumentando e ficando pior, se nós não cortarmos esse mal pela raiz. Hoje muito, irmão, se fala sobre julgamento, hoje muito fala sobre não julgueis, mas a palavra do Senhor, meus irmãos, nos alerta sobre o pecado. Quando falamos acerca do pecado, não estamos apontando o dedo para A, o dedo para B, mas estamos falando como Jesus nos ensinou a falar: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus acolheu a adúltera, Jesus abraçou ali a adúltera ali, demonstrou o amor de Deus que estava sobre a sua vida, mas também diz: vai e não peques mais. Hoje não é difícil, irmãos, de você ver muitos ali pregadores, pastores, ministros do evangelho, irmãos, muitas vezes omitir a verdade, porque muitas vezes tem um irmão, uma irmã, tem um filho, tem uma filha, porque está na prática do pecado, se sentem ofendidos quando um pastor bíblico, um pastor de Deus ali, fala acerca do pecado, fala sobre o erro. A própria palavra do Senhor diz: não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus, julgai segundo a Escritura. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser pregada dentro das igrejas, tem que ser falada pelos ministros do evangelho, tem que ser dita, e ela não pode ser mal interpretada pelas pessoas, irmãos. Jesus, ele disse: vai e não peques mais para a adúltera. Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em João capítulo 5, na passagem do paralítico de Betesda, e o Senhor diz para nós nessa manhã, irmãos: vai e não peques mais. Eu sei que não há um justo sobre a face da terra que nunca erre, mas o Senhor Jesus, ele fala para todos nós: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, nós vemos no livro da Gênesis, livro conhecido como o livro dos começos ali, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Em Gênesis capítulo 4, os dois trazem ali uma oferta a Deus. Um traz ali uma das primícias do campo, e outro traz ali um dos cordeiros, um traz ali uma das primícias das ovelhas do rebanho, e outro traz ali uma oferta do campo, pois um era cuidador de ovelhas e o outro trabalhava no campo, na terra. E a palavra do Senhor diz que Deus se agrada mais da oferta de um do que da oferta do outro. Se agrada mais da oferta de Abel. E a palavra do Senhor fala que Caim, naquele momento que ele viu a alegria de Deus, o seu semblante, ele se descai ali, se desfalece naquele momento. E naquele momento Deus fala: porque desfaleceste, caiu no teu semblante? Se fizeres o bem, terá aceitação, mas se fizeres o mal, o pecado já está à porta para dominá-lo. Irmãos, Caim, ele sentiu inveja, ira, por causa da oferta de seu irmão. Em outros dias,
Caim atrai o seu irmão para uma emboscada e mata ele. Depois Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? E Caim fala: por acaso sou eu, Deus, cuidador do meu irmão? Veja, irmãos, que o pecado, quando ele entrou na vida de Caim, ele não entrou ali com o homicídio, mas ele entrou ali com a ira, com a inveja do seu irmão. Caim não vigiou, Caim não fez ali o que agradava a Deus, e logo depois ele fez uma emboscada, matou o seu irmão, e depois ele já está mentindo para o próprio Deus, falando: por acaso sou eu, cuidador do meu irmão? Veja o que Caim fez. Ele não começou com a mentira para Deus, ele não começou com um homicídio ali contra a vida do seu irmão. Não, Caim começou com a inveja, Caim começou com a ira, e depois ele cometeu um homicídio, e depois ele já estava mentindo para o próprio Deus. Vai e não peques mais, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Irmãos, só tem um que é 100% justo. Este homem é Jesus, o nosso Salvador. Este homem é aquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo, ele diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O pecado é algo que entra na nossa vida, irmãos, com pequenas coisas, com pequenos gestos, e vão se transformando e virando algo que transforma a nossa vida, que transforma nós em pessoas piores, a qual nós colhemos coisas ruins da nossa vida, a qual nós plantamos coisas que parecem insignificantes ali, mas depois estamos como Caim ali, a qual começou com a ira, com a inveja, e depois já estava na prática do homicídio, na prática da mentira para Deus. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Jesus disse para o paralítico de Betesda: vai e não peques mais. Todos os homens que cruzaram com o caminho do Senhor tiveram a sua vida mudada. E aquele que cruza com o caminho do Senhor e é liberto por Ele, ele quer ficar perto de Jesus, ele quer fazer as coisas de Jesus, ele quer ficar perto das coisas de Jesus. Então vai e não peques mais. Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Te pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados, ó Pai. Te pedimos que o Senhor entre com a Tua providência sobre a nossa vida, Senhor. Que o nosso alimento favorito seja a Tua palavra, seja o Teu evangelho, seja fazer as Tuas coisas, ó Pai. Seja trabalhar no Teu reino, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe quem estiver ouvindo essa mensagem, Pai. Se essa pessoa está enfrentando uma enfermidade nesse momento, a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que muitas coisas são impossíveis para os homens, mas nada é impossível para Deus. E nós te pedimos: cura essa pessoa, Pai. Cura essa pessoa dessa doença física. Cura essa pessoa, Senhor, dessa doença que pode ser espiritual. Senhor, eu oro nessa manhã também por pessoas que estão passando pela depressão, que estão enfrentando a ansiedade, que já ouviram também da boca dos médicos, Senhor, que não tem mais jeito, ou que talvez vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que a última palavra, ela não vem do homem, mas ela vem do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A última palavra sobre a sua vida vai vir de Deus. Amém. Que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus.